Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus e existia uma lei, adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, num lugar com um leão pra te agarrar. Aleluia. Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus e existia uma lei, adoração só para o rei. Aleluia. Daniel amava Deus. Adora a Deus. Mais uma manhã de lá na cova dos leões, nosso Deus para proteger. É isso mesmo, pessoal. Mas Daniel amava Deus. Bom dia, Bárbara. Deus te abençoe. Nosso Deus o protegeu e nada lhe aconteceu. Aleluia. Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus e existia uma lei, adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu e nada lhe aconteceu. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu e nada lhe aconteceu. Nosso Deus o protegeu e nada lhe aconteceu. Salve, povo santo, glória a Deus, aleluia, shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Você que está despertando, não, Jeremias? Eita, povo santo, como é que vocês estão? Nós estamos aqui quase sem voz, porque nós ontem fomos para um congresso jovem, aleluia! Exatamente. Vamos nos apresentar, Jeremias, bora? Bora sim, tia Edilene, vamos se apresentar agora mesmo, bora sim, bora sim. Eu sou a tia Edilene, estou aqui no interiorzinho de Alagoas, na pequenina cidade de Jacaré dos Homens, e esse daqui é o meu amigo. Eu sou o Jeremias, fantástico Jeremias, pregador da palavra de Deus, amigo da tia Nene, amigo de todos que amam Jesus. E nós estamos aqui sob as bênçãos dos pastores Cazuza e Vanessa. Nós somos Igreja Água da Vida, levando vida de Jesus para você, para o seu lar, para o seu entendimento, para a sua alma, para a sua vida. Estamos também sob as bênçãos do nosso apóstolo Eliseu, lá de São Paulo, do apóstolo Sótino, do apóstolo René Terra Nova. Nós somos M12 em ação, botando vida de Jesus para espalhar pela internet esse canal de bênção, para que você possa aprender com leveza, com alegria e com muito amor a palavra do Senhor, respeitando os princípios bíblicos, respeitando as ordens do Senhor. Amém, Jeremias? Amém, povo santo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ô, tia Nene, vamos consagrar os equipamentos. Bora, tia Nene, bora. Vamos lá, vamos consagrar. Oi, minha irmãzinha, beijo no teu coração, com saudade de você. Tia Edilene, Jerê. Oi, Tiane, cadê Antônio? Beijo no coração de Antônio. Tô com muita saudade de Antônio da senhora, viu, Tiane? Beijo no coração de vocês. Vamos consagrar nossos equipamentos, porque Deus nos ordena isso antes que o capeta venha atrapalhar aqui nosso estudo e nosso entendimento da palavra. Fecha teus olhos e vamos orar. Poderoso e amado Deus, nós consagramos a Ti, Senhor, todos os equipamentos que estão aqui ao nosso dispor, que estão ligados para transmissão da Tua palavra, Senhor. Também os equipamentos humanos, os equipamentos físicos e todos que estão aqui ao nosso redor, Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa voz, todo o nosso ser, todo o nosso espírito. Nós consagramos a Ti o computador, o som, as luzes e tudo que esteja aqui funcionando para que essa live aconteça. Senhor, que haja entendimento da Tua palavra, que essa palavra seja transmitida em espírito de verdade, direto do Teu trono da glória, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como Teus canais de bênção, Senhor. Que seja feita, meu Deus, a Tua vontade neste momento.
conhecimento e que as pessoas possam entender o teu conselho e o teu mandar. Deus, que haja paz, prosperidade, alegria, saúde, muita e muita obediência à palavra do Senhor. E que essa palavra se faça morada nos corações de quem esteja nos escutando. E que essa morada frutifique cada vez mais, colocando em prática tudo que está sendo ensinado. Em nome de Jesus, seja abençoado. E você diz daí, amém. Tia Rosa, tia Rosa. Oi, tia Rosa, senti falta da senhora ontem, tia Rosa, seria tão bom. Como é que tá seu papai? Tá melhor, tia Rosa? Tá melhor, tá? Beijo no teu coração, minha tia Rosa, minha diaconisa Rosa, amiga do peito, disposta a tudo. Ontem ela estava, preocupada com o papai dela e acabou não indo para o Jump conosco. Nós estávamos ontem aonde, Gerê? No Jump Alagoas, aleluia, junto do meio dos jogos, aprendendo, louvando a Deus, com muita alegria e disposição. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o 26º livro da Bíblia. Estamos ainda no Antigo Testamento. Qual o 20º livro da Bíblia? Jeremias, qual é? É o livro de Daniel, o homem que entrou na cova dos leões e não foi comido pelos leões, porque o leão serviu de travesseiro para Daniel. Daniel acaba topado, é topado, Daniel. Vamos estudar sobre o livro de Daniel. Pense num livro bom de se estudar. Pense num livro interessante, de histórias que você vai dizer assim, será que aconteceu? Claro que aconteceu sim, porque tudo que está na Bíblia é verdade. Nada que está na Bíblia é mentira, é tudo verdade. Você deve estudar, aprender e trazer para a sua vida, usar como lição de vida para que você possa prosperar, você possa crescer no conhecimento, na palavra de Deus, crescer em espírito de oração e crescer forte, tanto em corpo físico como em corpo espiritual. O seu espírito fica fortalecido cada vez que você estuda a palavra de Deus. Não é não, Jeremias? Isso aí, pra gente não perder tempo, pra gente entender direitinho a história de hoje, vamos colocar um daqueles resumos, tia Nenê, antes da gente falar da palavra. Bora, tia Nenê, bora, tia Nenê. Vamos sim, colocar, a gente garimpou uns canais muito bons para vocês estudarem aí quando vocês estiverem assim, quero estudar a Bíblia, estou sem coragem de ler. Entra lá nesses canais que tem resumos maravilhosos da Bíblia, numa linguagem fácil que você possa entender. A gente trouxe para vocês hoje o canal Estilo Adoração, do Daniel Conegério, Estilo Adoração, tem resumos maravilhosos. Além daquele que a gente está sempre usando toda semana, que é o canal Orações Poderosas, muito bom. Vocês encontram esses canais lá no YouTube. Também tem o canal Mile Bíblia, que tem uns resumos muito maravilhosos também. A Ilana Costa tem cada estudo bíblico que a Ilana bota lá no YouTube. Eu fico assim, meu Deus, quanta coisa boa Deus bota à nossa disposição. Você sabe que a internet é um mar de coisa. Imagine um grande garimpo. E eu e você somos garimpeiros do Senhor para a gente extrair o que é de melhor e levar para as nossas crianças. Não adianta dizer que a criança não vai assistir isso nem aquilo, porque a tecnologia está nas nossas vidas e veio para ficar. Então vamos aproveitar esses recursos tecnológicos para levar o que é bom, para trazer o que é bom para dentro de casa, para edificação da pessoa, para edificação dentro da palavra de Deus. Para de ouvir essas coisas aí que tem em TikTok de balançar a bunda e mostrar o corpo. Outro dia eu vi uma das minhas alunas, eu fiquei mortalizada com um negócio desse. Fazendo um vídeo dentro de casa de TikTok, mostrando a barriga, puxando o shortinho para baixo. Vê que pode um negócio desse? Fica atento o que as crianças estão escutando. Fica atento o que elas gostam. E traz para Jesus aquilo que ela mais gosta. Você transforma para que Jesus entre naquela palavra. Você pode transformar tudo. O diabo não entra nas nossas vidas e fica transformando o que é certo em errado e transformando o que é errado em certo. Faça o contrário, seja garimpeiro do Senhor. Diz, filho, achei aqui um canal legal, vamos assistir junto, assista junto com ele. A sua empolgação em mostrar aquele canal faz com que ele fique interessado em aprender. Entendeu? Você é exemplo para seu filho, você é exemplo para todos que estão ao seu redor. E pequenininho que estiver me escutando, você também é exemplo para sua família, para seus pais, para todos que estão ao nosso redor. Lembra quando Deus manda a bênção, não fica só em você não, a bênção se espalha para todos que estão ao seu redor. Mas quando vem a maldição, também se espalha para todos. Então fica longe de gente que busca maldição. Vai para perto de quem está buscando a Deus e sendo abençoado, porque você vai ser abençoado também, vai aprender muito. Hoje o livro de Daniel. Ô Jeremias, antes de eu colocar o livro de Daniel, o resumo que a gente garimpou aqui no canal Estilo Adoração, o canal do Daniel Conegério, foi o que eu escolhi para nós hoje. Você poderia dizer quantos capítulos tem o livro de Daniel?
Digo sim, o livro de Daniel só tem 12 capítulos. Ele é o último dos profetas maiores, mas é um dos livros mais interessantes que eu já li. Sabe por quê? Entendeu? Sabe por quê? Por quê, Jeremias? Ou estudando todos os homens da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram defeito, mas lendo o livro de Daniel, de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima, de baixo para cima, de cima para baixo, não encontrei Deus dizendo nenhum defeito de Daniel, desde o começo até o final. Daniel manteve uma fé imutável e foi agraciado pelo Senhor. Tia Nene, você sabia que Deus mandou até um arcanjo, Tia Nene, o chefe do exército celestial, para poder levar uma mensagem para Daniel? Sabia disso, Tia Nene? Sabia disso? Eita, Gerê, tu já vai contar toda a história, Gerê. Eu não disse a tu que ia botar o resumo, rapaz. A Batalha do Arcanjo é uma das memoráveis, não sabia, não? Foi quando Deus foi mandar a resposta para Daniel, que ele precisava da resposta para dar para Nabucodonosor. E quando o anjo mensageiro veio, as hostes celestiais impediram o anjo passar. No céu existe hierarquia. Existem os soldados, os capitães, os chefes, todos têm hierarquia. Deus mandou um mensageiro, um anjo só de mensagem, não era um anjo que brigava, era um anjo de mensagem para entregar a mensagem. Quando o anjo veio, juntou os capetas de Satanás todinho que estão acima da nossa cabeça nas hostes e não deixaram o anjo passar. O anjo simplesmente voltou e disse: Senhor, não me deixaram passar. Vai deixar você passar? Não, vai não? Tá certo. Manda o arcanjo Miguel, o chefe do exército celestial, só precisou de ômegazinho, de só um arcanjo. E o arcanjo desceu e dissipou todas as potestades, todos os demônios que estavam impedindo o anjo passar. Desceu e a resposta chegou na mão de Daniel. Você acha que Deus não quer fazer isso comigo e com você? Não quer sim, se mantenha como Daniel em oração. Agora vamos deixar de conversa, porque o resumo hoje é um pouquinho extenso, tenha paciência. É 8 minutos. Resumindo o livro de Daniel todinho, mas tantos detalhes que se eu fosse falar eu poderia esquecer. Por isso que eu pego esses garimpos da internet que tá lá resumidinho, tudo que eu quero falar tá lá. Aí eu boto pra você e depois a gente conversa, tá bom? Tenha paciência, você que tá me escutando, tenha paciência e escute com atenção. Este resumo que eu vou colocar agora está no canal Estilo Adoração, do Daniel Conegero, o nome do dono do canal, Estilo Adoração, Daniel Conegero. Vou botar para você agora. Escute só. Estilo Adoração, Daniel Conegero. Vamos lá. Escute aí. É 8 minutinhos. Não dá nem para você sentir que a gente entrou. Tudo certo. Depois a gente conversa mais sobre o Daniel. Não é não, Gerê? É isso aí, Tia Nene. É isso aí mesmo. Vamos colocar. Escuta aí, Resumo e aplicação. Daniel Conegero. Vamos falar hoje de mais um dos profetas maiores. Daniel, quando ainda era muito novo, quando tinha em torno de 17 anos de idade, ele foi levado preso para a Babilônia, e por ser alguém que pertencia à família real, e por ser também um jovem muito bonito e muito inteligente, ele foi levado para trabalhar no palácio, de modo que a sua sabedoria e a sua força Eita, entrou num louvor errado, perdão. É no começo desse aí, escuta aí. A história do profeta Daniel. Canal Estilo Adoração, perdão. Agora sim. O profeta Daniel foi o quarto dos chamados profetas maiores. Nada se sabe sobre sua vida além do que é relatado no livro que traz seu nome no Antigo Testamento. Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Isso aconteceu em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Conforme o costume babilônico, que atribuía nomes que faziam referências às suas deidades, Daniel também recebeu outro nome, no caso Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas nos banquetes reais da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia.
Isso parece indicar que possivelmente o alimento real era conflitante com as regras alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. Alimentos consagrados então Daniel conversou com os chefes dos eunucos para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente, foi feito um acordo para que durante 10 dias fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados e comparados com os demais jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com um aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem da Babilônia. A Bíblia diz que Deus concedeu a estes 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus também deu entendimento em toda visão e sonhos. Quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. Na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso fez com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei. Nabucodonosor lhes fez várias perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia conhecimento e sabedoria. E Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do Império Babilônico. Inicialmente, o profeta Daniel ganhou reputação interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia tido um sonho que lhe deixou perturbado, e ele convocou os magos, encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pedindo-lhes que eles revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que ele revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, para chegar a sua interpretação do sonho. Incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Impressionado com o que aconteceu, Nabucodonosor honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como o governador de toda a província da Babilônia, além de principal chefe de todos os sábios. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação a qual o monarca seria submetido devido ao seu orgulho soberbo. Depois dessas coisas, por pelo menos 20 anos nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha, de certa forma, perdido alguma posição privilegiada na corte depois da morte de Nabucodonosor. O profeta só aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Belsazar, que exercia a corregência da Babilônia com seu pai Nabonido. Belsazar deu uma festa e acabou ordenando que trouxessem as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e seus convidados. Já terminando o resumo, tá? Mas num determinado momento, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha-mãe, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mene Mene Tekel Parsin. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa da parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e à queda de seu rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário, o Medo, matou Belsazar e conquistou a Babilônia naquela mesma noite. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam nada que pudesse acusar Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel não se abalou com tal decreto, ao contrário,
Como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta, Dario ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta Daniel trataram de garantir que o decreto fosse cumprido e Daniel fosse lançado na cova dos leões. No dia em que Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Perdeu o sono. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, Dario chamou pelo profeta Daniel próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, Dario ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Entre os capítulos 7 e 12 do seu livro, estão registradas as próprias visões do profeta Daniel, as quais, entre outras coisas, predizem principalmente o triunfo do reino messiânico. O profeta Daniel teve sua última visão registrada em seu livro nas margens do rio Tigre durante o 3º ano do reinado de Ciro. No Novo Testamento, Jesus, em seu sermão escatológico, cita a profecia do profeta Daniel acerca do abominável da desolação, que historicamente se referia à profanação promovida por Antíoco IV Epifânio, que prefigurava a profanação causada pelo general romano Tito na queda de Jerusalém em 70 d.C. Ainda sobre essa profecia, a maioria dos estudiosos concorda que tais eventos tipificam de alguma forma o anticristo escatológico que surgirá perto do fim da presente era. Nós podemos resumir a vida de Daniel da seguinte forma: ele foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Tá vendo aí? Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse sua vida. A história de Daniel também nos ensina que é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C. Menino, pense como é bom. Escutaram aí quanta coisa boa aconteceu com Daniel? Muitos acontecimentos difíceis aconteceram com Daniel também, mas ele se manteve imutável na fé. Do jeito que eu coloquei o título da nossa live de hoje, fé imutável. Daniel foi morar na Babilônia, se submeteu ao cativeiro da Babilônia, porque Jeremias tinha dito, lembra lá com as profecias de Jeremias, se submetam ao cativeiro da Babilônia, porque Deus está tratando de vocês. Daniel acreditou, ó, Jeremias foi influência para Daniel, Ezequiel foi influência para Daniel, e Daniel foi o influenciador de reinos dentro do palácio da Babilônia. Olha aí, como é que uma pessoa se mantém íntegra. Daniel é um exemplo de vida para todos nós. Daniel foi levado ainda muito jovem, aos 14 anos, para o palácio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, muito esperto, o que é que ele fez? Não destruiu os príncipes de Israel, os príncipes de Judá, os príncipes do povo santo. Pegou os príncipes, os meninos que eram da linhagem real e levou para educar na Babilônia, para que esses príncipes pudessem ser governadores dele na terra onde foi conquistada. E Daniel estava no meio. Daniel e seus 3 amigos, que quando chegaram na Babilônia receberam nomes diferentes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E esses meninos eram meninos de mentes brilhantes, imagina, superdotados, muito inteligentes, foram colocados à prova de perguntas. Não havia na Babilônia mentes mais interessantes e mais pensantes do que esses meninos, não. E eles se mantiveram, ó, na linha, dentro dos ensinamentos recebidos pelos seus pais, dentro dos ensinamentos que Deus havia mandado para eles, que eles aprenderam desde pequenininho. Por isso que é tão importante a gente semear a palavra de Deus na criança, porque ela vai se lembrar quando ela tiver um jovem, quando ela for um jovem, quando ela for um adulto. Semeie com honra, seja exemplo da semeadura. Não adianta você falar para a criança que o que é certo e o que é errado e você não dá o exemplo de que é certo e errado. O pai diz, vamos estudar a Bíblia, e faz tudo ao contrário da Bíblia. A mãe diz, tem que fazer o que Deus manda, e faz tudo ao contrário do que Deus manda. A criança observa e aprende por observação.
Esses meninos foram instruídos na palavra desde pequenininho, porque o povo de Deus instrui suas crianças desde pequenas, eles levam ao pé da letra. Aquilo que diz assim, instrui a criança no caminho que deve andar. Provérbios. E ainda que cresça, não se desviará dele. É obrigação minha e sua ensinar as crianças no que deve fazer de que certo, o caminho do Senhor. E ser exemplo para essa criança também. O que você veste importa. O que você fala importa. A maneira que você age importa, porque a criança está o tempo todo te observando, de olho em você. Se você faz uma coisa errada e chega para a criança assim, mas essa foi um pouquinho, uma mentirinha só, ela vai aprender que a mentira é certa. Ela vai aprender que mentir é bom, mas seja correta, ainda que lhe custe um sofrimento. Daniel estava disposto a fazer o que Deus manda, ainda que lhe custasse a vida. E os meninos que foram levados com ele também, os rapazes também, do mesmo jeito, foram uma fé imutável. Imagine você ser jogado numa fornalha ardente, que só de chegar perto você se queimava e morria. E foram jogados lá dentro, os 3 amigos de Daniel. E lá dentro, sabe o que eles fizeram? Começaram a adorar a Deus, a louvar. E Nabucodonosor, quando foi olhar, eles estão rodando e cantando, e a gente colocou 3 e tem 4. O anjo do Senhor estava ao lado deles. O anjo do Senhor quer estar ao nosso lado e quer servir a nós com muita devoção, mas nós devemos nos manter nos caminhos do Senhor. A única maneira de você afastar o anjo do Senhor de você é você renegar a Deus. Você dizer, essas balelas que a tia ensina, que a igreja, isso é tudo besteira, eu vou fazer o que quero. Aí, o anjo se afasta e deixa você fazer suas próprias escolhas. E quando você faz as suas próprias escolhas sem base nos princípios de Deus, você quebra a cara, literalmente. Olha, se você for estudar a Bíblia, nós estamos aqui estudando uma Bíblia toda semana, um resumo de um livro. Toda semana um resumo de um livro. Chegamos já ao 27º. Olá, Edilson, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Chegamos ao 27º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Estamos prestes a terminar o Antigo Testamento. Faltam só 12 livros. Uma prova que a Bíblia dá para ser entendida por qualquer pessoa, em qualquer linguagem. Não precisa você ter teologia e isso e aquilo. A Bíblia é simples, porque o nosso Deus é simples. Ele quer que a gente entenda das coisas com simplicidade e coloque essas coisas em prática. A história de hoje, o resumo de hoje é sobre o livro de Daniel, 12 capítulos, o último dos profetas maiores. Lembra os profetas que tinham grandes livros na Bíblia que falavam sobre os acontecimentos? A Bíblia foi dividida em blocos. Nós estamos no bloco dos profetas maiores. Começou com Isaías e nós estamos terminando hoje com Daniel. Para a semana nós vamos começar os profetas menores, começando por Oséias. E a história de Oséias é uma história muito pesada, mas é uma história de glorificação do nome do Senhor. A maioria desses profetas foram cartas vivas de Deus. O Ezequiel, por exemplo, ele teve que sentir a dor que Deus sentia quando o povo pecava, para poder ele falar sobre a dor de Deus, para poder ele mostrar para o povo onde o povo estava errando. Jeremias foi levantado para falar sobre o cativeiro que ia acontecer, para o povo se arrepender dos pecados e voltar para Deus. O povo não estava nem aí. A maioria não estava nem aí. Jeremias chorava de ver o povo sem voltar atrás nos seus erros. Tanto era a dor de Jeremias que ele escreveu um livro chamado Lamentações, só de choro, só de angústia de ver o povo recebendo a palavra, recebendo os ensinamentos e não se voltando para Deus. Mas nesse meio existia gente que estava recebendo, existia gente que estava se influenciando com aquela palavra, dizendo, não, vou me manter firme. Deus quer que eu vá para o cativeiro para que eu aprenda mais aqui e eu vou. Eu baixo a cabeça para o Senhor, seja qual for a circunstância. E esses meninos foram influenciados por Jeremias, por Ezequiel, estavam lá na Babilônia. Imagina um jovem de 14 anos. Imagine, hoje em dia um adolescente de 14 anos. Nós temos vários aí na nossa igreja, ao nosso redor, na nossa família. E dizer assim, vou pegar esse menino, tirar da sua família, vou levar para um lugar cheio de dinheiro, cheio de regalias. Imagine, vamos botar aqui um país, não que semelhante à Babilônia, mas vamos botar um país muito rico, digamos Estados Unidos. Você pegar uma criança brasileira de 14 anos, vivendo aqui em condições não muito boas e uma criança que foi semeada na palavra. E você diz para aquela criança, Deus vai fazer acontecer na sua vida. E ele acredita, tá lá. Aí você pega aquele menino de 14 anos, aquele menino magrinho de 14 anos, tira da sua família, da sua parentela, da sua igreja e leva para lá. Para um lugar estranho, cheio de dinheiro, cheio de regalias, onde se come do bom e do melhor.
e aquele rapazinho olhar para aqueles banquetes maravilhosos que todo mundo queria ter e comer e dizer: eu não vou me contaminar. Meu Deus me ensina que eu não devo comer comida consagrada a demônios. Eu não vou tocar nisso, eu não quero ficar impuro. Não que seja comida, vamos pensar em outra coisa. Essas maneiras de agir, esse jeito de ser desse povo, eu não quero para mim, eu vou me manter firme. E aquele rapazinho botou no coração que vai se manter firme, se manteve firme. Não se contaminou com comida, não se contaminou com maneira de ser, não se contaminou com pensamentos, não se contaminou com atitudes daquele povo. Ele foi o menino de Deus no meio do povo pecador. Estava lá Daniel, estava lá seus amigos também. E Daniel cresceu tanto em conhecimento, tanto aos olhos de todos que viam. Daniel é uma prova que você não precisa se contaminar com nenhuma politicalha do mundo. Seja firme nos seus princípios e passe pelos mandados das autoridades sendo você mesmo, sem se contaminar. Amém, Jeremias? Amém, povo santo. Pensa nisso aí. Ó, a gente vai soltar um louvor para vocês agora, você ir pensando, porque tem vai tomar um pouquinho de água, viu? Que ela tá com a garganta ressecada. Enquanto você pensa nesse louvor, nós vamos nos preparar para falar mais sobre Daniel. Amém? Amém. Vamos lá, vou soltar o louvor. Para vocês, muito rápido. Um louvor da minha amiga lá de Pernambuco, a Cida Silva, trazendo para vocês hoje uma adoradora do Senhor lá de Pernambuco. Ela fala sobre fé, sobre ter fé, coragem e determinação. Escute aí. Enquanto esse louvor toca, você não vai sair daí. Eu vou tomar um pouquinho de água e já volto. Escuta aí. Jeremias, você vai comigo? Eu vou cantar nele. Vamos fazer. Escuta o louvor. Já voltamos. Escuta o louvor. Escuta o louvor. O segredo é usar a fé.
Daniel usou de fé para se manter firme no meio daquele povo idólatra que só fazia o que não prestava. E Daniel se manteve fé e foi influência para os reis da Babilônia, foi influência para todos que assumiam aquele trono e se manteve firme. Eu estava falando aqui com Jeremias, uma coisa muito interessante do livro de Daniel e do estudo sobre o profeta Daniel também. Você já viu a Cida Silva aí, a minha amiguinha que estava cantando aí, ela é lá de Pernambuco, Cida Silva. Se você quer escutar os louvores dessa mulher, são uns louvores ungidos, menino, a gente se arrepia. Eu conheci essa moça, convivi com ela, é da minha infância, lá de Xangrande, da cidade de Xangrande. Cida Silva, ela é da Assembleia de Deus. Você pode procurar o canal dela no YouTube, é Cida Silva. Para não ser um Silva igual a todo mundo, ela botou o Y no Silva. Então, Cida Silva com Y, e você vai encontrar todos os louvores. Ela tem vários CDs gravados. Ela vai para as igrejas adorar o Senhor. É uma pessoa muito boa. E esse louvor dela fala sobre o resumo de vários homens da Bíblia que usou da fé. E estudando a Bíblia, que nós estamos estudando toda semana um livro da Bíblia, a gente vê a história de cada um desses homens. E esses homens, alguns tiveram alguns defeitos. Normal, né? Acontece. Mas quando eu comecei a estudar Daniel foi um dos poucos profetas do Senhor que não tinha defeito algum apontado por Deus. Deus se agradava de Daniel. Ó, lembra de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Davi fez coisa errada. Daniel se manteve firme. Foi influência de Deus para autoridades. Tu já pensasse nisso? De você ser uma influência de Deus para autoridades, para as pessoas que governam o povo. É muito bom a posição de Daniel, uma posição elogiada, uma posição dada por Deus. Eu e você podemos ser influenciadores e autoridades. E você se mantiver firme, do jeito que Deus lhe fez. Filha, segue aqui esses princípios. Ó, presta atenção no que você está fazendo. Tá dentro do princípio que eu te disse? Tá dentro das minhas normas? Não tá? Então descarta. Foi o que Daniel fez, descarta. E se mantenha firme. Daniel não mentiu. Daniel não renegou a fé. Daniel não renegou o seu Deus, nem diante das tramóias que os príncipes da Babilônia fizeram das persas, lá no final, depois que a Babilônia foi conquistada pelos persas. Da tramóia dos príncipes, com inveja dele, fizeram Dario fazer um decreto para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Nem assim, Daniel disse. Ele podia muito bem chegar para Dario, amigo dele. Dario, é tudo mentira que estão falando de mim, não fiz isso. E o rei ia acreditar, porque ele era amigo do rei, mas ele estaria mentindo. E com mentira, a mentira vem de quem? De quem vem a mentira, Jeremias? Toda mentira vem do diabo, minha gente. Não existe mentirinha nem mentirão, não. Mentira é dele. Ele é o pai da mentira. Se você mente, você não está fazendo coisa que Deus gosta, não. Entendeu? Tá vendo aí? Mentira não vem de Deus. Não adianta. Mas tia, é uma mentirinha que não faz mal a ninguém. É por essa mentirinha que começa o pecado entrando na sua vida. É fazendo concessões ao diabo, que ele vai entrando. Daqui a pouco ele te domina e você leva uma rasteira do inimigo, ó. Olho aberto para as astúcias do inimigo, olho aberto. Nabucodonosor, quando Daniel foi lá para a Babilônia, Nabucodonosor, sabe o que ele fez? Nabucodonosor era um cara muito perverso, eu já disse a vocês, ele era ruim de coração, mas foi um homem usado por Deus para poder exercer a palavra do Senhor do jeito que Deus tinha falado, não pegar para, mas exercer o que Deus estava mandando, trazer o povo cativo, levar para Babilônia e fazer tudo que Deus deu na ele, a conquista dos impérios, e disse a ele, eu estou te dando, preste atenção, estou te dando não é porque você é bom ou isso e aquilo, não, porque você vai ser instrumento para corrigir o meu povo, e ele foi. Mas ele era muito ruim, muito perverso mesmo. E Nabucodonosor, sabe o que ele fez? Ele teve um sonho perturbador, daqueles pesados dele que a gente acorda. Olha que caba doido. Teve um sonho, mandou chamar todos os sábios do reino dele e disse, eu quero que vocês interpretem meu sonho. O sábio, como é que a gente vai interpretar se você não conta o sonho? Não quero contar, eu quero que você descubra. Vocês não são sábios, não são magos? Eu quero que você descubra o que eu sonhei e o que significa esse sonho. Repara que camarada doido. Nenhum sábio conseguiu interpretar, porque revelação daquilo que a gente não vê e não sabe, só Deus dá. E quebraram a cabeça para lá, e quebraram, não é isso e aquilo, e chegaram ao pé dele e foram interpretar, não saiu nada. Sabe o que ele fez com os conselheiros dele, com esses conselheiros? Mandou matar tudinho
Não teve misericórdia de nenhum. Aí disseram, tem um rapaz aí, ó, que pode interpretar o teu sonho. Manda chamar ele. Quem é ele? Daniel. Chama Daniel. Daniel, eu quero que você interprete o meu sonho. Diga qual foi o meu sonho e o que ele significa. E não disse mais nada. E os amigos de Daniel disseram, Daniel, meu filho, você vai ser morto. Porque ele mandou matar todos os conselheiros dele, que era tudo gente importante perto dele. Imagine você, que está aqui de escravo. Aí Daniel disse para o rei assim, certo, meu rei, olha a atitude do Daniel. Não afrontou, não se menosprezou nem nada. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Disse, certo, meu rei, dá-me apenas um tempo para que eu possa conversar com o meu Deus e trazer a resposta para você. O rei disse, beleza, você tem até amanhã. Lá vai Daniel. Daniel volta e vai orar. E pede resposta ao Senhor. Senhor, eu não sei que sonho é esse. Não consigo saber o que é, mas o Senhor sabe todas as coisas. Dai-me, Senhor, a revelação para esse homem, para que eu possa falar para ele em teu nome. E Deus na mesma hora, desce anjo, leva lá a resposta para Daniel, diz a ele que aconteceu isso e isso no sonho do homem aí, e que ele vai fazer isso e isso. Desce o anjo desceu na alegria, imagino eu, isso não está na Bíblia não, estou interpretando a minha versão. O anjo desceu na alegria, eita, vou chegar lá em Daniel, a mensagem, quando o anjo desce, imagine você mandar uma criança, levar um recado para alguém do outro lado da rua e essa criança encontrar com um monte de malfeitores no caminho, de gente adulta, de gente que não presta, que quer fazer coisa errada, não vão deixar a criança passar. Foi o que aconteceu com o anjo. Quando vem o anjo, todas as hóstias, você sabe que o exército de Satanás, a metade desceu com ele, né? Que renegaram a Deus, desceu com ele, ficou lá. Eles não têm o direito de entrar na terra, eles ficam rodeando nas regiões celestiais, são hostes, principados. Quando vir o anjo vai levar para aquele camarada que só vive orando 3 vezes por dia para ele, vamos segurar. Esse anjo a gente segura. Impedir o anjo de passar. Volta a resposta para Deus. Senhor, o anjo não conseguiu passar não. Os principados de Satanás lá não deixou não. Deixou não, né? Tá certo. Chega cá, Miguel. Chega cá, meu nego. Vem cá, o meu chefe do exército celestial. Vem cá, Miguel, desce lá. Desce lá e resolve a parada só tu. E Miguel desceu. O arcanjo de espada na mão. A batalha do arcanjo. Um único arcanjo. E dissipou todas as potestades, todos os principados que queriam impedir o anjo passar. E o anjo desceu e entregou a resposta a Daniel. Chega, Daniel. Ao lado de Nabucodonosor e ao pé da letra ele descreve todos os detalhes do sonho do rei. E Nabucodonosor fica impressionado com a mente eloquente de Daniel, com a mente sagaz, a mente limpa, brilhante, com as interpretações, com as palavras de Daniel. E Daniel cresce em posição diante do rei. Aí vem quem? Os amigos de Daniel. Disseram que os meninos não se baixavam, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, daquela estátua do tamanho do mundo, e disse que todos tinham que circunvar aquela estátua. Todos tinham que circunvar a estátua. Tava lá os 3 amigos de Daniel, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Troca de nome. E disseram ao rei, olha meu rei, esses 3 aqui, esses 3 camaradinhos aí, ó, esses filhos de príncipes aí, ó, da família real de Israel, esse povo aí, ó, não se curva não, a sua estátua não. E o rei, traz esse menino aqui. Lá vem os 3. Por que vocês não se curvam à estátua que eu mandei fazer? É ordem minha, é ordem do rei, tem que ser obedecido. Ô tia Nene, que rei mais ruim esse Nabucodonosor. Como é que Deus usa um rei ruim desse? Deus usa quem ele quer, onde ele quer, para o que ele quer. Ninguém vai tentar mudar as coisas de Deus. O que Deus faz, a gente só tem que obedecer e pronto, entendeu? Não discuta com Deus. Aí chegam os meninos, Nabucodonosor, por que vocês não se curvam? E o menino olha, bem na calma. Seguinte, Senhor meu rei, nós não nos curvamos a nenhuma estátua nem a homens. Nós só nos curvamos ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, dono do céu e da terra, ao Jeová Jireh. Aí Nabucodonosor ficou com mais raiva ainda e disse, manda aquecer essa fornalha aí 7 vezes mais, taca ali aí dentro, faz esse fogo ficar bem forte. Menino, a fornalha ficou tão forte, tão forte, tão forte, que se chegasse pertinho a pessoa morria queimada. 7 vezes mais. E os camaradas que tramaram tudo, né, estavam lá dando risada. Agora que a gente vai ver pó desse povo que Daniel, esse povo que diz que só serve a esse Deus que a gente nem vê, vai virar pó. E pegaram os 3 meninos, os 3 rapazes, e jogaram dentro da fornalha. Não é um detalhe interessante? Que
A fornalha, só de chegar perto, a pessoa se queimava. Os cabas que foi jogar os meninos se chamuscaram todinho, quase que morria queimado. E os meninos não tiveram nenhum arranhãozinho, nem quando foi jogar dentro do fogo. E fecharam a fornalha. E cadê grito, cadê nada? Não escutou nenhum gritinho. Aí tinha uma portinha assim, né? Uma portinha meio transparente, lá vai o rei olhar de longe, que tava muito... Gente! Isso é minha interpretação, se o rei fosse nordestino, né? Ó, gente! Que é isso? Eu botei 3 e tem 4 lá dentro. E eles estão dançando lá dentro. Os homens que estavam lá dentro, os 3 rapazes e o anjo do Senhor estavam louvando e adorando a Deus no meio de foguinho, olha. O fogo acontecendo, a tempestade acontecendo, a dificuldade acontecendo, e eles só adorando e louvando ao Senhor. Qual é a lição para mim e para você? Nem diante da fornalha de fogo você deve deixar de adorar a Deus. Nem diante de dificuldade nenhuma, quer seja de morte, quer seja de doença, não pare de adorar. Continue adorando, porque essa adoração chega aos narinas do Senhor como um cheiro agradável. E os meninos foram tirados da fornalha. E Nabucodonosor disse, eu sei que agora existe um Deus verdadeiro. E começou a glorificar a Deus. Mas isso foi no tempo de Nabucodonosor. Enquanto ele era vivo, os meninos tinham boa posição, Daniel tinha boa posição, conselheiro real, né? Ganhou essa posição de acordo com o que Deus disse, né? Porque ele tinha uma mente muito brilhante, interpretava as coisas por rei, dava conselhos. Daniel estava numa boa posição, conselheiro. Nabucodonosor morre, quem assume? Belsazar. Esse camarada não valia um tostão. Se Nabucodonosor era ruim, ele era pior ainda. Pense no camarada ruim mesmo. E esse camarada sabia da posição de Daniel, mas nem liga para Daniel, ó, deixa eu parar. Não é meu conselheiro. E fez um banquete. E sabe o que ele foi usar nesse banquete? Lembra que Nabucodonosor invadiu o templo, tirou as coisas do templo e levou para a Babilônia, mas ele não usava os utensílios do templo, estava lá guardado no tesouro dele, estava só lá armazenado. Esse rei que assumiu depois de Nabucodonosor disse, vá buscar aqueles cálices de ouro que aquele povo safado usava lá no templo dele. Eu quero fazer minha festa, meu banquete aqui com eles. Usou os cálices de ouro do templo do Senhor. Afrontou declaradamente a Deus, tipo assim, eu que mando e esse Deus não existe, eu fazer o que quero. Menino, vocês não imaginam o que aconteceu na festa desse homem. Ó, e tava lá gente pelada dançando. E hoje ia pra lá, hoje ia pra cá. Ele na banguaça, só na cachaçada lá. Sentadão lá só vendo, dizendo, eu que mando, eu que sou o rei do mundo. De repente, imagina. Uma festa lotada de gente e aparecer tipo uma mão assim, ó. E na parede escrever. Meme, não sei o que lá, que eu não sei isso, não sei se essas línguas que escreveu antigamente, escreveu lá na parede. Chama os sábios para descrever o que foi isso, a mão sumiu e estava lá. E não tinha tinta no mundo que apagasse o que estava escrito. E chama um, chama outro para descobrir o que significa isso, que língua é essa, o que aconteceu, todo mundo apavorado, mandaram chamar os sábios, ninguém sabia. Aí existia uma filha de Nabucodonosor que se lembrou que quem interpretava os sonhos do pai dela era Daniel. E disse, tem um aqui no nosso reino, que já foi conselheiro do rei, Daniel. Daniel? Manda buscar ele. Quer saber o que é que diz aí? Daniel olhou assim, só fez olhar, ó. Dessa vez ele não pediu pro anjo descer não, porque Deus revelou para ele na hora. Ele disse, eu vou dizer o que está aí. Deus está dizendo para você que o seu reinado está findo, que você vai ser destruído e que seu reino vai cair por terra, porque a Pérsia vai invadir o seu reino. Ah, menino, o cabo estremeceu na base e taca fazer oferenda para os deuses, e taca fazer incenso, taca fazer aquilo, nada resolveu. Babilônia foi invadida e os persas tomaram conta. E Daniel? O que fizeram com Daniel? Será que os persas que invadiram aquela Babilônia mandaram matar Daniel? Quando a Pérsia invadiu a Babilônia, já se sabia da fama desse homem que aconselhava, desse homem que era uma pessoa agradável, que tinha boas conversas. O que aconteceu? Daniel tornou-se amigo do rei da Babilônia, do rei da Pérsia que invadiu a Babilônia, Dario, e algumas interpretações. Não é que ele ficou amigo, não é que ele se tornou um amigo do rei da Pérsia. Olha, amigo mesmo, tipo assim, sabe aquele amigo que você, quando precisa de um conselho, fica falando, aconteceu isso comigo, e o cara dá aquela palavra de agrado.
E Dario disse, esse é um homem de bem, esse é um homem de bem. E já estava na mente de Dario fazer o quê? Botar Daniel numa posição mais elevada do que os outros, né? Ser o segundo no reino dele. Primeiro o rei, depois Daniel. Já estava nisso, ele já comentava. Vocês viram como Daniel é inteligente? Vocês viram o que Daniel já fez? Olha como Daniel age. Só que tem uma coisa, desde menino, Daniel tinha um costume de orar 3 vezes por dia. E a gente hoje em dia só escolhe 1 horinha, assim, 5 minutinhos para fazer oração, se levanta e vai-se embora, né? Daniel orava 3 vezes por dia, ou seja, ele mantinha o diálogo com Deus ativo. É isso que Deus quer de mim e de você. Vamos continuar, tá? Vamos continuar que tá já terminando. Daniel orava 3 vezes por dia. E os príncipes da Pérsia ficaram assim olhando e disseram, rapaz, esse camarada que veio pra cá cativo, desse povo cativo que tá no meio da gente, vai ser mais importante do que a gente. Vamos aprontar com ele. Vamos enganar o rei fazer um decreto pra acabar com esse negócio dele. Vamos botar ele vai virar pedacinhos lá pros leões. Bora. Fizeram a tramóia. E fizeram o rei assinar um decreto. Olha, meu rei, vamos fazer um decreto, decretar que todos que estiverem aqui na Babilônia sob o nosso domínio devem adorar ao seu Deus, só o Senhor, seu Deus, não esse Deus que estão dizendo por aí. Vamos fazer um decreto? Bora. É justo que adorem ao Senhor, não? Ele disse, é. Enganaram o rei, fizeram o decreto. Não sabia o rei que aquele decreto ia levar Daniel para botar numa circunstância muito contraditória. Fizeram o decreto e ficaram tucaiando Daniel, porque sabiam que Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. E que não podia se curvar, não era? Para se curvar a outros deuses, só o Deus que o rei da Pérsia tivesse dito. Aí pegaram Daniel no fraga, orando. Levaram Daniel para o rei. Disseram, aqui um transgressor da sua lei. Ele estava olhando. O rei, quando ouviu, falou, cadê? Mostrei a cara dele quando mostrou. Meu amigo Daniel. É, rei. E você decretou, tá aqui carimbado. Os decretos da Pérsia não podiam ser revogados, não podiam ser destruídos. Você decretou, a gente tem que cumprir a lei. Esse homem deve morrer. O rei perdeu o chão, ficou triste, amargurado. Meu amigo do peito, meu amigo Daniel, vou ter que colocar ele dentro da cova dos leões. Mandaram Daniel para a cova dos leões. Imagine Daniel, como é que deve ter passado na cabeça dele. Ele não tinha feito nada de errado, ele não se contaminou com nada, ele era um homem de Deus, ele falava sobre Deus, ele vivia Deus, ele conversava com Deus. Ele se desesperou? Eu sei que meu Deus está comigo em qualquer situação, pode me mandar para a cova. Jogou ele na cova dos leões. Os leões estavam vários dias sem comer. Jogaram lá, fecharam. E cadê que o rei conseguiu dormir? Só pensando em Daniel. Se esse Deus de Daniel for verdadeiro, cuida de Daniel, do meu amigo. Não deixa ele morrer, não deixa ele morrer. De manhãzinho o rei correu para lá para saber se Daniel estava morto ou só estava só os pedacinhos dos ossinhos, né? Porque com a fome que o leão estava, não ia sobrar nem pedaço de osso. O rei na porta da cova. Daniel, o Deus a quem tu serve te guardou? A resposta de Daniel, viva o meu rei, vida longa ao meu rei, pois eu estou vivo. Tiraram Daniel da cova. E o rei sentiu uma alegria tão grande que disse, todos aqueles que fizeram com que eu assinasse esse decreto vão ser jogados na cova do leão para saber o que é o Deus verdadeiro. Jogaram os cabos que tentaram fazer a tramóia com Daniel, não sobrou, meu filho, nem um ossinho dos que jogaram lá na cova. Mas o decreto de Dario estava feito. Como revogar esse decreto? Dario fez outro decreto, dando ordem para que todos adorassem o Deus de Daniel. Olha isso aí, para que todos adorassem o Deus de Daniel. Que podiam adorar e podiam se defender caso alguém fosse mexer com eles. Tinha uma ordem do rei para se defender. Tá vendo aí? Imagina, alguém dizer assim, vamos adorar o Deus da tia Rose, vamos adorar o Deus da Edilene, vamos adorar o Deus da tia Rosa, porque estou vendo em mim e você o Deus a quem a gente serve. E esse é o resumo do livro de Daniel, que você se mantenha firme e imutável na sua fé. Mesmo que você cresça, que você vá para outra cidade, que você vá para uma faculdade, que a maioria dos nossos jovens estão entrando na faculdade, cristãos e saindo ateus, perdendo a fé, perdendo o rumo. Não perca esse rumo. Olha, a Bíblia não mente. Todos que se mantiveram firmes na fé, Deus abençoou, Deus se fez presente na vida dele, onde quer que você esteja. As circunstâncias vão vir adversas na sua vida, mas se mantenha firme, acredite nas promessas que Deus já colocou no seu coração. E ele não é homem para mentir, ele vai cumprir todas as promessas. Amém, tia Rosa, amém, Ana, beijo no coração desse povo. Amém, minha irmãzinha Edilene. Nós
Nós estamos terminando a live, falta 5 minutinhos. Um resuminho básico para vocês. O livro de Daniel é um livro escrito pelo próprio Daniel, que fala, o tema principal do livro de Daniel é a soberania de Deus na história do povo de Deus. Daniel viveu aproximadamente 90 anos, foi um homem que passou por vários reinados e se manteve firme, se manteve na sua posição e foi reconhecido pelas autoridades pelo que ele era e pelo Deus que ele servia. E Daniel, um dos personagens principais do livro de Daniel é Daniel e Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor, a loucura também de Nabucodonosor, os reis que foram após Nabucodonosor e o rei da Pérsia, Dario, que também assumiu a Babilônia quando foi conquistada e manteve a posição de Daniel porque reconheceu o Deus a quem Daniel servia através de Daniel. E o livro termina com as visões de Daniel, as visões ditas apocalípticas, também que fala sobre o fim do mundo, sobre o reinado de Satanás, do anticristo e tudo mais. Não tenha medo de estudar o livro de Daniel, porque tem visões apocalípticas. Firme-se na essência. A essência do livro de Daniel é a soberania de Deus e a verdade, se manter firme na fé e não perder os princípios que Deus já colocou no meu coração e no seu. Amém? Vamos soltar mais um pequenino louvor sobre Daniel e daqui a pouco a gente faz uma oração final, não é, Jeremias? É isso aí, pessoal, voltamos já, só um minutinho. Ô tia Nene, coloca assim, aquele louvor da Cassiane, recompensa, coloca aí, só um pedacinho dele, tá vendo, tá certo? Vou colocar um louvor antigo pra gente se lembrar de Tia Rosa, Cassiane, recompensa, a obra do Senhor não pode parar, não pode parar em você, mas continua, porque Ele é soberano para manter sua obra. Vamos fazer o que Deus manda, escute aí. Só um pedacinho pra gente começar já a fazer a oração final. Ó, escute só. A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, servos que não têm medo, pois estão em oração, mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. É Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto do final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Isso aí, não esquece disso. Bota na tua mente fresquinha que acabou de ser reativada, sobre as promessas de Deus. Deus está contigo e não te abandona. Tudo que está acontecendo com você é para teu ensinamento e para do teu crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Ai, Dilson, saudade de você, meu irmão. Beijo no coração de todos aí de Xangrande, Pernambuco, de Vânia. Dá um abraço pra Vânia, tô com saudade dela também. Ana também, Ana lá de Arapiraca. Ana Teles, minha amiga, a gente se fez uma amizade firme lá numa circunstâncias adversas, tanto pro meu marido como pro dela. Nós estamos aí firmes na fé. Amém? Fica com Deus. Vamos fazer uma oração final para que você medite sobre tudo isso de Daniel, sobre o incrível livro de Daniel, essas
Coisas cinematográficas que muita gente falando achava que não existia, mas existiu e aconteceu e está na Bíblia, que é para você aprender que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Fecha teus olhos. Poderoso e amado Deus, nós te agradecemos por tua palavra, por teu ensinamento, Senhor. Nós te agradecemos por cada pessoa que aqui esteve escutando, que possa ver nos escutar, Senhor. Que essas pessoas sejam firmadas cada vez mais na fé. Que essas pessoas possam viver o teu sobrenatural e o teu impossível, glorificando a ti em todas as circunstâncias. Que essas pessoas que estão nos escutando possam ser cada vez mais firmadas na tua fé, no teu caminho, e serem exemplos para todos que estão ouvindo e estão vendo, que elas possam ser espelhos teus, Senhor. Eu declaro saúde, alegria, prosperidade, muita obediência à tua palavra e praticidade dessa palavra em vida. E você diz daí, seja abençoado. Amém. Louvado seja Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena viver o impossível de Deus. E onde, aqui, ó, jump. Sabe o que significa jump? Jovens em unidade multiplicando o poder. Que poder? Poder de Deus. Ontem eu fui para um congresso jovem ali em Maceió. Menino, a hora que começou, de 8 da manhã até 11 horas da noite, foi só Jesus na veia, com muito louvor, com muita adoração. Amanhã eu vou estar colocando o link do YouTube de todos os acontecimentos do Jump. Fica ligado no canal da Edilene lá no YouTube, você vai assistir um pouquinho do Jump, coisa boa. Quem foi, voltou em brasas, que nem eu, que nem o Jeremias aqui, né? Não, Jeremias? Eita, meu Deus do céu, só queria que você visse tanto profeta do Senhor, declarando. E ó, tia Nene, sabe qual foi a maior declaração? Vamos orar por nossa nação, porque nós podemos fazer a diferença. A oração pode muito em seus efeitos. Não desista de orar. Continue persistindo, orando, que a seu tempo a sua oração vai ter resultado. Amém? Beijo no coração, fica com Deus. Hoje tem culto na Igreja Água da Vida, aqui em Batalha, com os nossos pastores e Cazuza, com o pessoal que está voltando do Jump. Levamos 30 pessoas pro Jump, aproximadamente umas 30 pessoas. Foi muita gente. Sabe quantos jovens tinha lá? Mais de 300 jovens. Está curioso para ver? Vou colocar amanhã os links para você assistir um pouquinho do Jump. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Na próxima semana nós estaremos fazendo o que, Jeremias? Estudando o livro de Oséias. Se prepare para você ver também o sobrenatural de Deus agindo com Oséias. Oséias, bota aí no teu coração. Oséias, o primeiro livro dos profetas menores. Antigo Testamento vai ser o 28º livro do Antigo Testamento. Se liga, vamos estudar Oséias na próxima semana, entendeu? Beijo no coração, Igreja Sião Ágape em Pernambuco, beijo no coração, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Deus te abençoe, Edilson, Ana, tia Rosa que tá aqui, sempre presente com gente, a tia Rosa também lá na Margosa se ligando aqui na gente, assistindo a live, a tia Nena também, que hoje tá fazendo uns lanchinhos diferentes pra gente vender na barraca de lanche. Hoje tem barraca de lanche das crianças pra gente ajeitar com caixa do Ministério Infantil, que gastou muito ultimamente, mas Deus vai repor e nos dar condições de manter esse ministério. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Próxima semana aqui estarei, não, Gerê? Na próxima semana aqui estaremos para onde? Em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração, pessoal. Quem eu não falei, não se preocupe com o nome. Você já está marcado no coração de Edilene e marcado no coração de Deus também. Deus te abençoe. Fica com Deus até a próxima semana. Lembre-se, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Jesus te ama e quer te ensinar. E aprender a palavra de Deus é muito interessante. Fica com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe, pessoal. Até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe.